Olá pessoal, meu nome é Eric Daniel e hoje nós vamos dar continuidade, chegando à nossa última aula, que é a quarta unidade da disciplina de Metodologia Científica. Dessa vez vamos falar sobre normas, metodologia e ética na pesquisa. Muito importante começarmos essa aula falando sobre pesquisa com seres humanos. Ultimamente, devido à grande quantidade de cursos que já existem ao longo de várias e várias gerações, de várias e várias instituições de ensino superior, muito já se foi produzido do que era possível de ser escrito de forma única e exclusivamente teórica, bibliográfica ou a partir de fontes documentais. Sendo assim, muitas pessoas começaram a identificar a possibilidade de fazer pesquisas empíricas com algo que a literatura não é capaz de trazer, ou seja, seres humanos. Porém, é importante termos em mente que para fazer pesquisas envolvendo terceiros, envolvendo pessoas, nós precisamos nos ater a certas resoluções e diretrizes éticas. Até o ano de 2024, era possível fazer essas pesquisas sem uma obrigação legal, apenas seguindo diretrizes e resoluções de cada uma das áreas do conhecimento. A partir da Lei 14.874 de 2024, isso deixou de ser somente uma resolução e uma promoção de intenção de que essas pesquisas fossem sim passadas por um comitê de ética, mas uma obrigação legal de que todas as pesquisas envolvendo seres humanos, seja de qualquer natureza e de qualquer área de conhecimento, passe necessariamente por apreciação de um comitê de ética e pesquisa. Por que isso aconteceu? Será que é só uma forma de obrigação legal? Será que é porque existem riscos à participação de sujeitos em pesquisas acadêmicas? Será que é só uma forma de buscar responsabilizar ou dificultar a ciência de ser feita? Às vezes pode ser um pouco de todas essas possibilidades e hipóteses. Vejam, por que submeter uma pesquisa ao comitê de ética? Fazendo isso, enquanto pesquisador, você necessariamente já deixa de poder ser responsabilizado por algo que você venha a fazer ou obter como resultado na sua pesquisa, porque você já foi responsável no momento de submeter ao comitê de ética. Se o comitê de ética identificou que não existia nenhum problema na sua pesquisa continuar, e se a sua pesquisa já prevê os riscos e demonstra aos seus participantes os possíveis riscos que eles vão poder passar ao participar da sua pesquisa, você deixa de poder ser responsabilizado por ela ou de ter a sua pesquisa suspendida. Se você não submete, você passa por esses riscos de futuramente, por exemplo, ao publicar o seu trabalho ou antes mesmo de fazê-lo, a sua pesquisa ser suspensa ou até mesmo de possivelmente receber um processo ou sanção em função da sua pesquisa. Ok? Então, seguindo, após identificar o porquê de fazer esse tipo de submissão à apreciação ética, nós vamos falar sobre quais pesquisas são obrigadas a submeter os seus projetos para apreciação. Antes, a maioria das pesquisas conseguiam fazer certos tipos de associação ou caminhos alternativos que permitiam que as suas pesquisas não fossem apreciadas por um comitê de ética. A partir da lei, que foi vir a vigorar já ao final de 2024, todas as pesquisas que envolvam qualquer dado de ser humano, direto ou indiretamente, precisam passar por apreciação. Isso significa que não mais apenas entrevistas ou coisa parecida, como uma pesquisa de campo diretamente, tem a obrigação de passar por um comitê de ética, mas mesmo se você estiver usando documentos, processos, prontuários, Eric, mas eu não cheguei a contatar nenhuma pessoa, professor. O que eu vou fazer? Eu preciso passar pelo comitê de ética? Se você estiver usando um dado que foi coletado a partir de um terceiro, ou seja,
Um médico foi quem construiu aqueles prontuários. Agente de saúde foi quem preencheu todas aquelas fichas de acompanhamento daqueles pacientes, daquela área de cobertura. Foi aquele núcleo de práticas jurídicas que sistematizou todos os relatórios de como são acompanhados os processos que são atendidos pelo NPJ naquele município. Eu só peguei esses dados, não cheguei a falar com nenhuma dessas pessoas. Ainda assim, você precisa passar pelo Comitê de Ética, porque esses dados foram colhidos a partir de informações de seres humanos. Eu chamo a atenção somente ao decreto 12.651, já de 2025, que prevê um tratamento diferente para áreas das ciências sociais aplicadas, ciências humanas e ciências sociais. Por quê? Elas determinam que ainda vão sair diretrizes específicas determinando quando que essas pesquisas precisam ser submetidas ou não e de que forma deve ser feita essa submissão ao Comitê de Ética, mas ainda não saíram essas diretrizes, o que não exime nenhuma das pesquisas dessas áreas de serem submetidas à apreciação. Ok? Mas, Eric, então, como que eu vou fazer essa submissão para apreciação ao Comitê de Ética? Aí vem uma boa notícia. Enquanto estudante de graduação, não é você que vai fazer a submissão. O seu orientador é quem faz o cadastro e submissão desse projeto no que é chamado de Plataforma Brasil. É a plataforma institucional do governo federal, onde são incluídas todas as pesquisas que têm intenção de fazer pesquisa com seres humanos e ela é repassada para o Comitê de Ética mais próximo da sua instituição. Você que está me assistindo da Faculdade Vidal, Limoeiro do Norte, tem como seu Comitê de Ética mais próximo o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, em Mossoró. Então, aqui nós vamos trabalhar como construir então esse projeto, que isso sim, o projeto é feito por você, estudante, para que quando tendo o projeto construído, junto do seu orientador, ele possa cadastrá-lo na Plataforma Brasil para ser apreciado pelo Comitê de Ética. Então, preenchendo o projeto, inicialmente nós temos elementos também, como já falamos, pré-textuais. Nesses, nós não precisamos nos ater muito, porque vamos falar principalmente sobre tema, identificação do pesquisador e do seu orientador, qual a instituição do qual ambos fazem parte e a data do início dessa pesquisa. A data do início é a data de construção do projeto de pesquisa. E por que isso é importante, Eric? Porque quando você, mais à frente, for fazer o cronograma de pesquisa, você não pode ter nenhum dos procedimentos, ou seja, nenhum daqueles processos práticos, são as técnicas que vimos na unidade 3, acontecendo antes de ser permitido pelo Comitê de Ética. Então, quando que você está enviando esse projeto para o Comitê de Ética? Vamos supor que você envie hoje, 13 de janeiro de 2026. Você, no seu cronograma de pesquisa, precisa prever que a sua pesquisa só vai começar daqui a, por exemplo, 2 meses. Não começa hoje, porque hoje você está submetendo para apreciação do comitê. Se o comitê demorar 2 meses para enviar, você só pode começar a sua pesquisa daqui a 2 meses. Em seguida, introdução. Vamos ver vários elementos aqui que são comuns ao que nós já estudamos enquanto elementos essenciais da introdução. Algumas diferenças vão ser importantes para algumas áreas e outras nem tanto. Por quê? Quando surgiu a necessidade de apreciação do Comitê de Ética, ela surgiu enquanto uma obrigação para as ciências da área da saúde. Por quê? Porque essas pesquisas geralmente envolviam tratamentos medicamentosos ou fisioterapêuticos ou terapêuticos de alguma maneira que pudesse realmente vir a trazer algum prejuízo de saúde ou de natureza degenerativa a esses sujeitos submetidos a essa pesquisa. Eram pesquisas experimentais, realmente, de algo que poderia acarretar algum prejuízo
muito grande ou muito palpável para aquela unidade de controle. É muito importante lembrar que dentro dessas pesquisas mais aplicadas, como já vimos anteriormente, envolvendo medicamentos, nós temos grupos de controle que não recebem o medicamento, temos grupos que recebem o medicamento e existem riscos que os participantes dessas pesquisas podem ter de saúde ao ingerirem eles. Então, dentro de uma pesquisa, por exemplo, das ciências sociais, uma entrevista pode gerar única e exclusivamente constrangimento por alguma pergunta. Então, vocês vão ter, talvez, a depender da sua área de graduação, algum estranhamento com os elementos que precisam ter dentro do projeto. Mas, seguindo, temos a importância do problema, seria a justificativa. Temos os objetivos, esses objetivos sendo o objetivo geral e objetivos específicos. E aqui, pessoal, é importante sempre reforçar a diferença entre o objetivo geral e os objetivos específicos é que os objetivos específicos vão ser etapas para alcançar o objetivo geral ou desdobramentos desse objetivo geral. Se eu busco, por exemplo, identificar quantos barbeiros no Limoeiro do Norte têm problemas ergonômicos associados ao exercício da sua profissão, eu posso ter como objetivo específico 1, identificar a literatura que já existe produzida sobre problemas ergonômicos envolvendo a profissão voltada à barbearia. Eu tenho como objetivo específico 2, a identificação da população e amostragem de barbeiros no município de Limoeiro do Norte. E como terceiro capítulo, terceiro objetivo específico, uma intervenção direta falando sobre estratégias de mitigação dos danos que esses profissionais podem ter no exercício das suas funções, ok? Então, essa é a diferença e tudo isso precisa estar identificado aqui. Objetivo geral, objetivos específicos. Quais são? Quais são também as hipóteses? O que você espera encontrar como resultado ao longo da sua pesquisa? Lembrando, isso é um projeto, então todos os objetivos e todos os verbos aqui vão estar flexionados no futuro. Quando vocês tiverem feito já um TCC ou já concluído uma pesquisa, provavelmente vocês vão flexionar esses verbos no passado. Então, foi feita uma análise, analisou-se, investigou-se. Por quê? Porque vocês já fizeram essa investigação. Vocês já fizeram essa análise. Aqui no projeto vocês vão fazer. Então, procura investigar tal coisa, certo? Então, as hipóteses são o que vocês esperam encontrar e a relevância social. Ela se diferencia da importância do problema, porque na importância vocês vão trazer geralmente um referencial, vocês vão trazer antecedentes sobre aquele assunto e a sua justificativa para porque você também vai pesquisar sobre isso. Enquanto na relevância social, vocês vão trazer a importância da pesquisa para a sociedade, para a comunidade, seja ela a comunidade social ou a comunidade acadêmica. Seguindo, nós vamos ter como elemento a metodologia. Lembrando que já falamos sobre a necessidade de descrever todo o percurso metodológico. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Inicialmente, precisamos identificar qual a população estudada. Nessa descrição, nós precisamos, inclusive, falar sobre quantas pessoas nós imaginamos que vamos conseguir pesquisar dentro dessa investigação. Por exemplo, se eu quero fazer 3 grupos focais, cada um com 10 participantes e 10 entrevistas, vou então ter como população a ser estudada 40 participantes. Preciso dizer quem são esses participantes também. Por que esses participantes e não outros? Por que alunos da Faculdade Vidal e professores? Por que eu vou fazer grupos focais com alunos e entrevistas com professores? Tudo isso precisa ser identificado e justificado. Perfeito? Seguindo, nós vamos ter que dizer o método a ser utilizado. É uma descrição aprofundada, como eu acabei de fazer para vocês. Plano de recrutamento. Como eu vou conseguir garantir
que vou ter 3 grupos focais com 10 estudantes. Vou publicar nas redes sociais da universidade. Vou colar e afixar cartazes em murais informativos dentro da instituição. Como que eu vou recrutar professores? Vou mandar e-mails para os e-mails profissionais da coordenação, da direção acadêmica, dos próprios professores. Vou fazer um experimento por bola de neve para esse recrutamento. O que seria esse recrutamento por bola de neve? Eu identifico primeiro um profissional, esse profissional vai me propor e identificar outro profissional e assim eu vou fazendo por bola de neve. Ou seja, primeiro um vai indicar outro, esse outro vai indicar outro e quando eu atingir a população que eu estimei, eu posso parar. Segundo, justificativa do número de participantes. Por que esse número? Esse número é suficiente dentro da amostragem total? Por exemplo, 3.000 alunos podem ser representados por 30? Depende do método. Se o seu método for quantitativo, nunca. Se o seu método for qualitativo, dependendo do tipo de análise que você queira fazer e do objetivo que você construir, pode ser possível. 30 pode ser representativo de 300, pode ser representativo de 3.000, pode ser que não seja. O que vai dizer isso? O seu método, o seu objetivo. Mas você precisa justificar o número de participantes que você quer investigar. Em seguida, quais são as fontes e instrumentos de coleta que a sua pesquisa vai utilizar? Por exemplo, vocês vão utilizar processos, vocês vão utilizar prontuários, quais são as fontes concretas que vocês vão estar acessando que podem ser ou não dessas pessoas? Onde essa pesquisa vai ser realizada? Ou seja, qual o local de realização dela? A coleta de material biológico, ou seja, vemos aqui um primeiro elemento que é extremamente incomum para as outras áreas. Hoje, a partir dessa nova lei, dentro da Plataforma Brasil, esse campo não é mais possível de ser preenchido quando você identifica a área da sua formação. Então, se você é das ciências sociais, ciências aplicadas ou ciências humanas, quando você identificar isso lá na primeira etapa, em seguida você não vai encontrar isso daqui. Então, você não precisa preencher. Porém, se você vier a coletar algum material genético, você precisa dizer como vai armazená-lo. Se você fizer apenas a coleta de entrevistas e tiver como resultado disso as gravações, essas gravações também você precisa dizer como vai armazenar. Em drive pessoal, compartilhado com o orientador, em HD, que vai ser mantido dentro da instituição, caso seja um projeto de pesquisa e não um TCC, certo? Seguindo, para terminar essa parte de metodologia, nós vamos ter a necessidade de identificar como vai se dar o processo de obtenção do TCLE. O que seria esse documento, professor? O TCLE é um termo de consentimento livre e esclarecido. Nele você vai dizer para o seu interlocutor ou para o seu entrevistado, para o seu participante, quais são os objetivos daquela pesquisa, quais são os benefícios que ela pode trazer tanto para o entrevistado, quanto para a sociedade, quanto para a comunidade acadêmica, e quais são os riscos aos quais ele pode se expor ao participar daquela pesquisa. Como eu falei para vocês, no caso de ser apenas uma entrevista, ou até mesmo um questionário aplicado de forma anônima e remota, esses riscos eles vão ser mínimos. Mas no caso de você fazer algo, como eu já falei, na área da saúde, teste de medicamentos, ou de teste de novas abordagens terapêuticas, pode ser que esses riscos sejam maiores. Esse TCLE existe para abranger todas as possibilidades de pesquisa. Por isso que vocês precisam ter a construção desse TCLE. Se vocês estiverem fazendo pesquisas com pessoas menores de idade, vão ter termos específicos. Se vocês estiverem fazendo pesquisas com pessoas tuteladas, vão existir termos específicos, além do TCLE. Se vocês forem captar áudio, se vocês forem captar vídeo, vão ter termos específicos, termo de captura de imagem, termo de captura de áudio. Se vocês forem fazer com
comunidades tradicionais ou povos indígenas, além de submeter ao CEP, vocês vão ter que também submeter à apreciação da FUNAI. Então, dentro dessa aula, ensino vocês a fazer uma forma mais geral. No material complementar, vocês conseguem identificar uma descrição maior dessas possibilidades. Dando sequência, nós vamos identificar, inclusive, quais são as garantias éticas que vocês concedem a esses participantes e que vocês garantem com a pesquisa de vocês. Geralmente, vocês vão garantir pelo menos o anonimato dessas pessoas e a não identificação delas posteriormente. Além disso, como eu já comentei, vocês precisam identificar quais são os riscos e benefícios aos envolvidos e quais são os critérios de encerramento ou suspensão da pesquisa, bem como a garantia de ressarcimento ou indenização desses participantes. Por exemplo, se alguém quiser simplesmente parar de participar da sua pesquisa porque se sentiu constrangida com alguma pergunta, ela tem o direito de dizer: eu não quero mais participar e você não vai utilizar a minha entrevista. Esse seria um critério de encerramento ou suspensão. A partir daquele momento, aquele participante já está dizendo que ele não quer mais participar da sua pesquisa, você deixa de ter o consentimento dele para utilizá-la. E por fim, essa garantia de ressarcimento, muitas vezes, com a leitura do TCLE, sendo consciente dos prejuízos, o participante não vai ter como receber nenhum tipo de ressarcimento que não estivesse previsto. Então, lembram que eu falei para vocês sobre a possibilidade de ser responsável antes de ser responsabilizado? Ela entra aqui. Se você já diz quais são os riscos que a sua pesquisa pode trazer para o participante e elas são apenas um constrangimento ou perder ou investir 30 minutos numa entrevista e depois essa pessoa diz que aquele dia ela acabou perdendo um compromisso no qual ela perdeu ou deixou de ganhar certa remuneração, ela estava consciente, assinou o TCLE, a entrevista foi marcada com antecedência. Ela aceitou de forma livre e esclarecida. Você não pode ser responsabilizado por isso. Segundo, o cronograma que eu já falei para vocês, de quando vocês iniciam, quando vão fazer cada etapa, utilizando aquele exemplo que falei anteriormente. Quando vocês entrevistariam os 10 professores, quando aplicariam os grupos focais, quando fariam a transcrição disso, quando começariam a escrita, quando defenderiam o TCC. Tudo isso tem que estar previsto no cronograma. O orçamento é previsto porque nenhuma pesquisa se faz sem recurso. Ainda que não seja um recurso institucional, ainda que não seja recurso proveniente de uma bolsa, se você se deslocar, você tem um custo. Se você estiver fazendo uma pesquisa remota, você precisou de acesso à internet, você precisou de um aparelho eletrônico para fazer aquele questionário, para fazer uma entrevista no Meet, e tudo isso exige acesso à internet, eletricidade, e isso tem um custo. Esses custos precisam ser, ainda que de forma decorativa ou fantasiosa ou apenas especulativa, aparecer nessa descrição. E os resultados do estudo e divulgação do estudo são uma forma de garantir que eles são divulgados posteriormente. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa com comunidades vulneráveis, é importante que você garanta ao Comitê de Ética que a sua pesquisa depois vai ser publicada ou disponibilizada para aquele CRAS ou para aquele equipamento que faz o tratamento com essa comunidade vulnerável. Por fim, as referências bibliográficas. Essas referências vão ser todas as bases teóricas de por que você está fazendo essa pesquisa, de por que você está usando estes métodos e não outros. Então, são referenciais sobre aquele método, usando novamente o exemplo que dei. Um referencial sobre por que fazer entrevistas semi-estruturadas. Um referencial sobre por que dá certo e é correto fazer grupos focais com estudantes. Um referencial sobre, caso eu queira investigar sobre o processo formativo de
profissionais que têm dupla jornada, ou seja, trabalham manhã e tarde e fazem um curso de graduação durante a noite. Existem trabalhos sobre isso, esses vão ser os meus referenciais, essas vão ser as minhas referências bibliográficas do projeto. Sendo assim, a gente bate todos os 7 pontos do que é obrigatório conter num projeto de submissão à apreciação ética e podemos falar agora sobre não normas éticas, mas normas de formatação. Essas normas de formatação, assim como o material de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, vocês vão encontrar com maior detalhe no material complementar, com a normalização ou normatização prevista pela instituição a qual vocês fazem parte. Então, vocês vão encontrar lá como construir a capa, contracapa, todos os recuos, margens, tamanho de fonte, dicas de como fazer as referências à BNT. Então, aqui eu trouxe apenas as partes principais para que vocês também tenham acesso a isso de forma instrucional. Em primeiro lugar, falando sobre a formatação da ABNT, nós vamos ter que ajustar o tamanho das margens do nosso documento. As margens pela ABNT são superior e esquerda 3 cm e direita e inferior 2 cm. Uma forma bem fácil de vocês lembrarem disso é porque a encadernação geralmente acontece na parte superior ou esquerda. Vocês vão encontrar esse menu de modificação de margens no Word, lá onde tem a parte de formatação da página. Em seguida, dentro desse menu de base, vocês vão conseguir identificar, após a seleção de fonte, o ajuste de parágrafo. Lá, nós não vamos simplesmente clicar na parte sobre deixar o texto alinhado à esquerda, justificado ou centralizado. Vamos abrir realmente aquela seta com o menu de parágrafo. Aqui, nós vamos fazer todos esses ajustes. Para a fonte do texto, nós vamos deixar em tamanho 12. Se for uma fonte para citação direta longa, ou seja, textos copiados e colados que tenham a partir de 4 páginas, quando reduzidos ao tamanho 11, nós vamos colocá-lo em tamanho 11 e recuo ou avanço especial ou avanço para citações diretas de 4 centímetros. O alinhamento ao longo de todo o texto, com exceção das referências, que são alinhadas à esquerda, é justificado. Ou seja, na introdução, resumo, desenvolvimento, conclusão e notas de rodapé, todo o texto é justificado. Ou seja, ele fica ocupando toda a página e toda a linha. Enquanto nas referências ele é alinhado à esquerda. Por fim, é muito importante que dentro desse menu de parágrafo vocês sempre o acessem para ter certeza de que o espaçamento, além de entre linhas estar correto, o espaçamento antes e depois está zerado. Dentro do Google Docs, por exemplo, vocês conseguem acessar isso a partir do menu de espaçamento personalizado. Lá, geralmente, o padrão vai ser 8 no Word e 10 no Google Docs. Se vocês deixam assim, o espaçamento a cada Enter que vocês derem vai tornar o texto de vocês muito distante um do outro, quando na verdade esse espaçamento antes e depois, ou espaçamento personalizado, deve ser 0. O único espaçamento que existe no texto é o espaçamento entre linhas. Esse deve ser 1,5. Por fim, algumas dicas de como vocês podem otimizar o tempo de pesquisa de vocês é, no menu de estilos, adicionar o sumário automático e adicionar a nota de rodapé a partir do menu de referências. Essas notas de rodapé, muitas vezes, são incluídas pelos alunos utilizando aquele Alt direito do teclado e a numeração do próprio teclado numérico, e depois inserida a barra para inclusão de uma nota de rodapé fantasma. Pela ABNT e pela correção de avaliação, isso é extremamente errado. Vocês devem incluir notas de rodapé utilizando realmente esse menu de referências. Inclusive, é muito importante lembrar que, se vocês estiverem utilizando o sistema de referências numérico, ou seja,
para cada fonte que você for citar, ao invés de colocar entre parênteses o autor e o ano da publicação daquele trabalho, ou, no caso de uma citação direta, o autor, o ano de publicação e a página, se vocês estiverem usando o sistema numérico em que aparece o número e depois na nota de rodapé aparece a fonte completa, assim como aparece lá no final das referências bibliográficas, vocês não podem usar nota de rodapé explicativa. O que seria isso? Uma nota de rodapé explicativa é quando você não quer se aprofundar sobre uma temática, mas você sabe que um leitor pode não estar familiarizado com aquele termo. E aí você coloca o conceito daquele termo ou o que significa aquilo ali. Isso seria uma nota de rodapé explicativa. Ela só é possível de ser incluída quando você estiver usando o sistema autor-data. Se você estiver usando o sistema numérico, a ABNT diz que não pode haver confusão no sistema de referências de nota de rodapé. E atenção a atualizações da ABNT. A partir de 2023, existe uma nova NBR que determina que esse tipo de referência ao final do trabalho é incorreta. Antes, quando você tinha um mesmo autor, nesse caso aqui o autor seria o Brasil, a Unidade Federativa Nacional. Brasil NBR 6033. Você colocava o Brasil pela primeira vez e nas demais você colocava vários underlines para fazer uma linha reta. Agora, independente de quantas vezes apareça um mesmo autor, você tem que colocar o último sobrenome todas essas vezes. Perfeito? Além disso, uma outra atualização, também da NBR de 2023, é que citações, sejam elas diretas ou indiretas, dentro do texto, ou seja, estou falando de citações no desenvolvimento e não do elemento pós-textual, referências bibliográficas. Essas citações não são mais escritas em caixa alta, elas são agora escritas somente com a primeira letra do último sobrenome dos autores em letra maiúscula. Perfeito? Dando sequência, apenas um quadro resumo de algumas regras gerais de citação. Então, a citação vai incluir sobrenome do autor, apenas o último sobrenome e o ano da publicação. Além disso, vão ser apresentados nas referências esse sobrenome em caixa alta e quando da ocorrência de mais de um autor, cada um deles deve ser apresentado entre parênteses ou na referência final. No caso de existirem até 3 autores, os 3 serão identificados com o último sobrenome e ano da publicação ao final. Se existirem a partir de 4 autores, vocês vão colocar somente o nome do primeiro autor e depois disso, esse caractere em latim que significa entre outros autores, et al, em itálico e o ano da publicação. Nas referências, vocês colocam da mesma forma, sem a necessidade de citar todos os autores. Muito importante a gente prestar atenção na existência de agnomes. Por exemplo, autores como Oliveira Filho são apresentados como Oliveira Filho, 2020, 2019, não importa. Mas o que é importante vocês terem em mente, filho, neto, sobrinho, segundo, nada disso é sobrenome. Tudo isso é agnome. Sendo assim, se o último sobrenome é o que aparece referenciado, ele deve ser acompanhado do seu respectivo agnome. Perfeito? Por fim, se vocês encontrarem um sobrenome institucional, vocês podem optar por 2 formas. Colocar o nome de toda a instituição em caixa alta ou colocar somente a sigla da instituição. É muito comum que seja utilizada principalmente a sigla para que nas citações não precise aparecer, por exemplo, o nome inteiro, Ministério Público do Estado do Ceará, certo? Só MPCE. Finalizando, nós temos como fazer as referências. Referências de livros, referências no geral, ficam somente com o título em negrito, o subtítulo não fica destacado. Capítulo de livro fica, novamente, com o título do livro em destaque. Primeiro você coloca a identificação do capítulo, falando quem é o autor, depois coloca o autor do livro, coloca o destaque somente no título do livro, o subtítulo fica sem destaque e o ano da publicação em seguida. Periódicos, ou seja, revistas,
ficam sem destaque no artigo, mas sim com destaque no nome da revista. Lembrando que esses destaques são facilmente identificáveis quando elaborados por inteligência artificial, já que elas costumam colocar destaques em negrito e itálico misturado, destacando o nome do autor, destacando às vezes título e subtítulo, e isso é extremamente característico de inteligência artificial generativa. Então tomem cuidado ao fazer esse tipo de uso para que vocês não incorram num tipo de autoplágio ou até mesmo plágio. Muito obrigado, essa foi a nossa última aula e até a próxima.